Boa tarde a todos. Para os católicos que não teve condições de ouvir uma mensagem como essa, olha aqui o que a Santíssima Virgem deixou em Fátima a 3 criancinhas na cova da Iria. Trago-vos uma mensagem de grande urgência de Fátima. O Santo Padre me permitiu visitar Lúcia agora em Coimbra, Carmelita descalça. Recebeu-me cheia de tristeza, estava magra e muito aflita quando me disse: Padre, Nossa Senhora está muito descontente porque não fizeram caso da sua mensagem de 1917. Nem os bons nem os maus fizeram caso. Os bons vão pelo seu caminho sem se preocupar, não seguem as normas celestiais. Os maus na sua via larga da perdição, não tendo em conta os castigos que os ameaçam. Acredite-me, Padre, o Senhor castigará o mundo muito depressa. O castigo é muito iminente. Virá depressa o castigo material. Imagine, Padre, quantas almas irão ao inferno. E isto sucederá porque não oram e não fazem penitência. Esta é a causa da tristeza de Nossa Senhora. Padre, diga a todos que Nossa Senhora me disse muitas vezes: muitas nações desaparecerão da face da terra. A Rússia será o flagelo escolhido por Deus para castigar a humanidade. Se nós, por meio da oração e dos sacramentos, não obtivermos a graça da sua conversão. Diga, Padre, que o demônio está investindo a batalha decisiva contra Nossa Senhora, porque aquilo que aflige o coração imaculado de Maria e de Jesus é a queda das almas religiosas e sacerdotais. Ele sabe que os religiosos e sacerdotes, abandonando a sua excelsa vocação, arrastam muitas almas ao inferno. Temos apenas o tempo para deter o castigo do céu. Temos à nossa disposição 2 meios eficacíssimos: a oração e o sacrifício. O demônio faz tudo para nos distrair e cortar o gosto da oração. Nos salvaremos ou nos condenaremos junto. Porém, Padre, precisa dizer às pessoas que não devem esperar do Sumo Pontífice um chamado à penitência e à oração, nem dos bispos, nem dos párocos, nem dos superiores gerais. Já é tempo que cada um, de sua iniciativa, cumpra obras santas e reforme a sua vida segundo a chamada de Nossa Senhora. Segunda parte da mensagem. O demônio quer apoderar-se das almas consagradas, tenta corrompê-las para induzir outra à impenitência final. Usa todas as astúcias, sugerindo até estar a par com o mundo, a vida religiosa. Disto provém esterilidade na vida interior e frieza nos seculares, com respeito à renúncia aos prazeres e à total imolação a Deus. Diga, Padre, que 2 coisas incentivaram a santificação de Jacinta e Francisco: a aflição de Nossa Senhora e a visão do inferno. Nossa Senhora se encontra entre 2 espadas. De uma parte vê a humanidade obstinada e indiferente frente aos castigos ameaçadores. Da outra, vê a nós que pisamos nos sacramentos
e desprezamos o castigo que se aproxima, ficando incrédulos, sensuais e materialistas. Nossa Senhora disse expressamente: aproximamos-nos dos últimos tempos. Disse-me 3 vezes. Primeiro afirmou que o demônio enganjou uma luta decisiva, isto é, final, da qual um dos dois sairá vitorioso ou derrotado. Ou estamos com Deus ou com o demônio. A segunda vez me repetiu que os últimos remédios dados ao mundo são o Santo Rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria. O último significa que não haverão outros. A terceira vez disse-me que, esgotados os outros meios desprezados pelos homens, nos dá com tremor a última âncora de salvação, que é a Santíssima Virgem, em pessoa, sinais de lágrimas, mensagem de diversos videntes, espaços em todas as partes do mundo. Disse Nossa Senhora que, se não escutarmos e se continuarmos a ofender, ainda não seremos mais perdoados. Padre, dizia-me Lúcia, é urgente que nós tomemos em conta a terrível realidade. Não queremos encher as almas de medo, mas somente é urgente chamá-los à realidade. Desde que a Santíssima Virgem nos deu a grande eficácia do Santo Rosário, não há problema material, nem espiritual, nacional ou internacional que não se possa resolver com o Santo Rosário e com o nosso sacrifício. Recitá-lo com amor e devoção será consolar Maria e enxugar tantas lágrimas do seu coração imaculado. O terceiro segredo de Fátima. Mensagem da Santíssima Virgem. Não tema, queridas, pequenas, sou a Mãe de Deus que te fala e te ordena de tornar pública a presente mensagem ao mundo inteiro. Fazendo isto, encontrarás fortes resistências. Escute bem e preste atenção ao que eu digo. Os homens devem se corrigir, devem com humilde súplica pedir perdão dos pecados cometidos e que podem cometer. Desejas que eu te dê um sinal, a fim de que todos aceitem as palavras que digo por teu intermédio ao gênero humano. Vistem o prodígio do sol, e todos crentes, incrédulos, camponeses, sábio, jornalista, leigos, sacerdotes, também o viram e agora proclama em meu nome. Um grande castigo cairá sobre todo o gênero humano, não hoje nem amanhã, mas na segunda metade do século XX. Em La Salette eu já o havia revelado às crianças Melânia e Maximínio. E hoje te repito, porque o gênero humano pecou e calcou a dívida que eu havia feito. Não há ordem em nenhuma parte do mundo, e Satanás reina nos mais altos postos, determinando o andamento das coisas. Ele conseguirá efetivamente introduzir-se até a sumidade da igreja. Ele seduzirá os espíritos dos grandes cientistas que inventam as armas, com as quais será possível destruir em poucos minutos grande parte da humanidade. Dominará os poderosos que governam os povos e os incitará a fabricar enormes quantidades dessas armas. E se a humanidade não soubesse opor
corrigindo-se, serei obrigado a deixar livre o braço de meu Pai e deixar cair sobre os homens o grande castigo. Verá então que Deus castigará com maior severidade que não teve para com o dilúvio. Virá o tempo dos tempos e o fim de todos os fins. Se a humanidade não se converter e se tudo ficar como agora ou pior, o castigo será ainda maior. Os grandes e poderosos perecerão junto com os pequenos e fracos. Também para a igreja virá o tempo das suas maiores provas. Cardeais opor-se-ão a cardeais, bispo a bispo. Satanás marchará em meio às suas fileiras, e em Roma haverá grandes mudanças. O que é pútrido cairá, e o que cair não se levantará mais. A igreja será ofuscada e o mundo agitado pelo terror. Tempo virá em que nenhum rei, imperador, cardeal ou bispo esperará aquele que todavia virá, mas para punir conforme os desígnios do meu Pai. Desencadear-se-á uma grande guerra na segunda metade do século XX. Fogo e fumo cairão do céu. As águas dos oceanos transformar-se-ão em vapores, e a espuma se levantará, agitando e submergindo tudo. Milhões a milhões de homens perecerão de hora em hora, e aqueles que ficarem vivos invejarão os mortos. Para qualquer parte que se olhar, vê-se-á angústia e ruína em todos os países. Vê, o tempo se aproxima sempre mais e o abismo se alarga sem esperança. Os bons perecerão juntamente com os maus, os grandes com os pequenos, os príncipes da igreja com seus fiéis e os reis com o seu povo. Haverá morte em toda parte por causa dos erros cometidos pelos insensatos e pelos partidários de Satanás, o qual então e somente então reinará sobre o mundo por fim, quando aqueles que sobreviverão a todos os eventos estarão ainda com vida, proclamarão novamente Deus e a sua glória, e o servirão como no tempo em que o mundo não era assim pervertido. Vai, minha pequena, e proclama-o eu para este fim, estarei sempre ao teu lado para ajudar-te. Esse é o grande tesouro dos cristãos católicos que por motivo nenhum aceitaram nem a apostasia, nem a missa nova, tão fundado na oração do Rosário e a devoção a Maria. Com esses dois documentos, o ser humano que vencer a todos os eventos vai proclamar Deus e a sua glória. E aí, que alegria para esses que fizerem isso. Uma boa tarde para todos.